Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes nessa noite por esta oportunidade que Deus nos concede. Louvo a Deus por estarmos aqui hoje. É a primeira vez aqui na cidade de Camboriú, mas Deus sabe de todos os nossos desejos, nossas vontades, e Deus tem um momento preparado para todas as coisas. Nada se acontece, nada se cumpre antes de chegar o tempo determinado pelo Senhor. Quero agradecer também, desde já, pela vida do pastor, que Deus abençoe. O pastor Davi, ali estivemos conversando com ele ontem à noite. Ele estava desejoso por ter vindo, mas não deixaram ele vir. Ele disse: olha, eu só vou ficar aqui se alguém for lá no meu lugar. Aí providenciar essa oportunidade para mim estar aqui. Eu louvo a Deus porque Deus trabalha de uma forma que a gente não entende e não conhece. Jamais eu imaginaria que hoje, nesta data de hoje, eu estaria aqui nesta cidade, aqui nesta igreja. Deus possa abençoar a vida daquele homem de Deus. Todas as irmãs do ciclo de oração, que Deus abençoe vocês de uma forma geral, que Deus abençoe toda esta igreja, que Deus continue usando cada um de vocês no louvor, em todas as formas, em todas as áreas. Deus continue abençoando a vida de vocês. Louvo também pela vida da minha esposa, que Deus abençoe, que cada vez continue Deus usando cada vez mais nessa terra. Gostaria que os irmãos desde já abrissem vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, e o verso de número 11 e número 12. Segundo Samuel, capítulo 23, verso de número 11 e também número 12. Encontrou, diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, colocou-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém. Fecha a sua Bíblia, tome assento, glorificando o nome do Senhor. Estamos diante, irmãos, de uma passagem onde relata a história em um dos maiores guerreiros da história da Bíblia Sagrada, onde esse texto que nós lemos no capítulo 23 de 2 Samuel, estamos diante de um relato de um homem que a Bíblia indica ele e escreve sobre ele que ele sendo o homem segundo o coração de Deus. A história de Davi começa com a visita de Samuel, o profeta Samuel, em sua casa, quando Deus dá uma ordem a Samuel dizendo: vai até a casa de Jessé e ali você vai ungir o rei, você vai desprover de uma grande unção para este homem. Quando o mesmo Samuel unge o rei Davi, ainda moço, ainda jovem, naquele dia em que Deus tinha preparado para consagrar Davi, separar Davi, a Bíblia diz que Davi ainda no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, pois ainda que ele tivesse sobre a sua cabeça o óleo da unção de Deus para seu ministério futuro, a Bíblia diz que Davi, sabendo que tinha sido ordenado por Deus a ser rei, Davi ainda continuou no pasto, ainda continuou fazendo aquilo que ele estava sendo chamado
naquele tempo. A Bíblia vai nos dizer que quando ele ainda está no pasto, exercendo a sua função, seu pai Jessé lhe chama para uma grande missão. A missão de Davi era levar o alimento, o mantimento e também trazer notícias dos seus irmãos que estavam à guerra. Por sua vez, Davi ainda moço, aproximadamente 17 anos de idade. Ele era um moço jovem, mas vai obedecendo ao seu pai, como sempre obediente ao seu pai. Ele pega as marmitas, o alimento e sai para o deserto, aonde, aquele vale onde os seus irmãos estavam acampados diante de uma grande batalha. Mas a Bíblia então vai dizer que quando Davi chega no Vale do Carvalho, ele avista de longe o exército filisteu, mas também avista o exército onde seus irmãos estavam. E quando ele chega, ele observa que o inimigo tinha um grande homem de estatura, um homem que nasceu diante da guerra, um homem que dentro dos seus 12 anos de idade já aprendeu a lutar, já aprendeu a pelejar, já aprendeu a manusear espada, escudo, couraça. Ele era um homem aprovido e muito bem enunciado na guerra. Ele percebe que aquele homem era muito alto, aproximadamente 3 metros, diz a Bíblia, de altura. Davi, com 17 anos, jamais se colocaria diante daquele homem sozinho, por si só, por sua própria vontade. Mas como Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos, Deus então manda Davi naquele dia, naquele momento, naquela hora, porque era para que Davi aparecesse para a nação. Até então Davi não era conhecido. Até então Davi era simplesmente um cuidador, um apacentador de ovelhas. Davi não tinha nome, Davi não era visto. Por bem, naquele tempo, a função que Davi exercia era uma das piores. Ninguém queria cuidar de ovelhas, ninguém queria estar no pasto. Todos queriam estar nos seus lares, sendo conhecidos, sendo visto, sendo cuidado pelos seus pais. Davi não. Mas chega o tempo de Deus na vida daquele moço. Pois bem, Davi então foi para a guerra, foi para levar alimento. Davi não era um guerreiro, Davi não era conhecido por ser um homem bravo nas batalhas, não. Davi pelejava suas pelejas e ninguém via. Davi pelejava suas lutas, matava urso, matava leão, mas ninguém via ele fazer isso. Só ele conhecia. Deus conhecia Davi. E nesta noite eu vim aqui para dizer, por mais que ninguém está vendo a luta que você passa, mas Deus conhece o guerreiro que você é. Deus conhece lá na tua casa, na tua família, aonde você tem matado urso, matado leão, todos os dias para estar na casa do Senhor. Deus está contemplando e no momento certo Ele te levanta, Ele te coloca no lugar de destaque, porque Deus é Deus e no tempo de Deus ninguém pode impedir. A Bíblia também vai dizer que 40 dias aqueles homens estavam acampados, e dentro desses 40 dias o povo de Israel ouvia afrontas, ouvia desaforos perante um homem chamado Golias. Golias então, por sua vez, homem de muita habilidade em sua função que era a guerra, ele afrontava e dizia: quem dentre vós tem coragem para vir diante de mim? A Bíblia diz que ninguém se manifestava. Davi então chega naquele momento em que ele ouve que o gigante Golias se levantava contra Israel, contra o povo de Deus. Davi, um moço ainda simples, mas que conhecia o Deus que servia, e como toda hierarquia ele tinha muito conhecimento, ele sabia que ele, para fazer alguma coisa, ele teria que ter a permissão do rei Saul.
Saul pede permissão para ser o homem que vai, em nome de Deus, mas também em nome do povo de Israel, a peleja contra o filisteu. Saul, olhando para a estatura, olhando para a aparência, observa que aquele moço franzino, baixo, não teria nenhuma qualificação, porque ele nunca foi treinado para a batalha. Ele nunca seria presa fácil, seria um homem que não duraria 3 minutos diante de Golias. Mas quando Davi então convence, porque Israel não tinha ninguém que teria coragem de disponibilizar, de ir para a batalha, então Saul disse: pega a minha couraça, pega a minha munição, pega o meu cajado, pega a minha lança, pega a minha espada e vai. Eu te dou essa condição. Mas na mente de Davi, ele já sabia o que iria fazer. E na mente de Saul, Saul imaginava dizendo: eu vou deixar porque realmente não tem ninguém. Então que vai ele. A Bíblia diz que Davi sai, rejeita tudo aquilo que Saul lhe oferece, porque quem está com Deus, quem tem Deus na vida, não precisa de mais nada. E Davi sabia que onde ele iria, força humana, treinamento de guerra, não lhe adiantaria em nada, porque Saul estava convicto da morte de Davi. Golias estava convicto de que ninguém o suportaria em um campo de batalha. Mas a Bíblia diz que ele desce ao ribeiro, junta 5 pedrinhas e coloca no seu alforje e sai com a sua funda. Jamais ninguém teria coragem por si só de ir à batalha com uma funda e 5 pedras na mão. Quando Golias observa e diz: tu pensas que eu sou um cão para tu vir a mim com pau, com pedra na mão? Davi se levanta e disse: eu vou com a funda, eu vou com pedra, mas também eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Esse que é o nome sobre todo nome, o nome que faz toda a diferença na vida do cristão. Ei, eu vim aqui nessa noite para te dizer: pode todas as coisas se levantarem, pode a luta estar grande, mas vai em nome de Jesus, que é o nome que vai se levantar, que vai vencer, que vai te dar vitória, no nome de Jesus. Quem crê nessa noite, levante a mão para adorar. Eu imagino que no campo de batalha, entre os irmãos de Davi, entre aquele povo que estava ali, acontecia uma aposta. Quantos minutos Davi durará? Davi não vai durar nada. Davi vai durar no máximo 30, 40 segundos. E a aposta corria. Mas a Bíblia diz que Davi então vai. E quem tem experiência com Deus não teme. Quem tem intimidade com o Eterno nada teme. E a Bíblia diz que ele sai em nome do Senhor Jesus. Mas Golias não era e não contava com a estratégia de Deus. Nós só somos instrumento, e Deus é o que manuseia este instrumento. Se Davi fosse na sua forma humana, por si só, com certeza seria morto.
Mas quem estava na direção de Davi naquele dia era o Deus Todo-Poderoso. Quer vitória? Deixa Deus conduzir a tua vida. Quer ter vitória na tua casa? Deixa Deus na frente pelejar as pelejas. E Davi sabia que quem havia enviado não era simplesmente seu pai, mas sim Deus. Chegou o momento de Davi mostrar e aparecer para toda a sociedade o seu valor. Quando Deus está na direção do homem e da mulher, não há gigante que fique em pé. Quando Deus está na direção, não há problema que não possa ser vencido. Quando Deus está na direção, não há enfermidade que não possa ser curada. Quando Deus está na direção, não há porta que não seja aberta. Quando Deus está na direção, não há ministério que não venha a ser frutífero, porque é Deus quem te chama, é Deus quem te sustenta, é Deus quem te dá vitória. No tempo de Deus, operando Deus, ninguém pode impedir. Tem glória para Jesus aí, então pode adorar, porque Ele veio e Ele vai pelejar por você. Estou sentindo a presença do Eterno aqui nessa noite. Se você está sentindo a mesma coisa que eu, levante a tua mão para o céu e comece a glorificar, comece a exaltar. Raia Santa, Raia Súria, Cai, Egatuia, Manderedes, glorifica, porque a tua vitória está chegando, no nome de Jesus. E a Bíblia diz que o gigante cai por terra porque Deus estava na frente da batalha. Saul, o desejo de Saul era ouvir um som de derrota. Saul jamais passava pela sua mente que Davi, aquele moço de 17 anos aproximadamente, teria condição de vencer aquele guerreiro. E Saul esperava em seu coração, atento ao cantar das mulheres, em dizer que Saul matou milhares, e que Saul matou milhares, mas a música que massageava o ego de Saul era ouvir que ele era um guerreiro como jamais tinha visto em toda a época. Mas agora Saul então observa que a música, o cantar das mulheres tinha mudado. Por sua vez, a música muda, e o cântico que Saul ouvia era um cântico que não agradava os seus ouvidos, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Aleluia! E está esperando que o cântico da sua vida continue da mesma forma. Ele espera que o cântico da sua vida continue como derrota, continue como sofrimento, continue como aflição, continue como choro, continue como dor. Mas desta noite eu vi em nome do Senhor dos Exércitos profetizar na tua vida que a canção da tua vida vai mudar. De choro vai ser
recebe alegria, canção nesta noite que o Espírito Santo, pela sua autoridade, muda. Se você crê nesta palavra, levante a tua mão e adore, porque Ele vive e reina para todo sempre. Mas quando Saul esperava ouvir uma música diferente, como todos os dias ele ouvia, quando as mulheres louvavam e cantavam, as mulheres cantaram uma música mais ou menos assim: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. A sua vitória vai ser maior. Você não entendeu? A sua vitória vai ser maior. A sua vitória vai ser maior. Ciclo de oração, a sua vitória vai ser maior. Jovem, a sua vitória vai ser maior. Adolescente, a sua vitória vai ser maior. Coral, a sua vitória vai ser maior. Igreja de Cristo Jesus, a sua vitória vai ser maior. Se você crê que vai ser maior, levante a mão e adore a Ele, porque a sua vitória vai ser maior. A Bíblia diz que Davi então é perseguido por essa vitória. Saul persegue Davi. E Davi então volta para onde ele saiu, para o campo. Davi tinha chamada, Davi foi ungido, mas espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Espera. Davi espera para assumir o trono de Israel. Depois do vale, Davi teve a vitória. Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas nessa noite eu vim aqui para dizer que depois deste vale, você vai ter vitória. Tem alguém que quer dizer? Depois do vale, você vai ter vitória. Você precisa esperar o tempo de Deus. Davi assume o trono depois de um certo tempo. Já vamos encaminhando para o fim. A Bíblia diz que Deus estava com ele em tudo que Davi fazia. Davi consegue unificar o seu reino, fortificar o seu reino. E a Bíblia diz que Davi teve um reino forte. E todos, as vezes que iam para o campo de batalha, Davi era vencedor. Davi saía sempre vencedor. Não por mérito de Davi, mas porque Deus era com Davi. Davi, então, observando tudo isso e tendo um reino de paz, de união, ele se dá o luxo, então, de avaliar alguns guerreiros. E a Bíblia vai dizer que Davi, então, queria separar 30 dos seus guerreiros para ele, para si próprio, para o seu cuidado. Imagine então ser treinado por um rei que era o melhor guerreiro da época. Davi separa 30 homens, diz a palavra. Era por este guerreiro que eles seriam escolhidos. Era por Davi que os 30 seriam separados. Que o orgulho ser separado por Davi, que o orgulho ser separado para o ministério, que o orgulho ser separado para o ciclo de oração, que o orgulho fazer parte desse exército. Então, imagine então sendo avaliado por Davi. Era por esse guerreiro que eles seriam, os 30 valentes seriam separados. Mas a Bíblia vai dizer que lá no final, quando ele já escolhe os 30 valentes, no final da vida de Davi, então resolve falar sobre esses 30 homens. Davi está valorizando os valentes.
capítulo que nós lemos, capítulo 23, a Bíblia diz que Davi não fala só de 30, mas ele fala de 37. 7 não apareciam, 7 ficaram por trás dos bastidores, 37 valentes. Ele vai falar então do homem que substituiu Urias. Ele vai falar do homem que eram substitutos de alguns dos 30 que estavam ali, que faziam serviço, mas não apareciam, que estavam ali, mas não apareciam. Naquele tempo, então, ele vai falar do homem especificamente nesses 2 versículos que nós lemos, e depois não se fala mais dele. Um homem por nome de Samar. A Bíblia diz que Samar fazia parte dos 30 valentes, ou seja, dos 37. Embora Samar não fazia parte do grupo seleto escolhido entre os 30, ele era um homem que fazia sua função, mas não era especificamente um guerreiro. Samar então era chamado, mas não era para ir à peleja. Pelo esquema estratégico que Davi usava, Samar era um daqueles guerreiros que ficavam no arraial. Enquanto os guerreiros iam para a guerra, ele ficava protegendo as famílias, protegia as esposas, protegia os filhos. Samar fazia uma função que não lhe garantia créditos perante aos ouvidos e aos olhos da sociedade, mas era um grande feito para Davi. Então Davi, quando vencia a guerra, biblicamente diz que Davi pegava todos os despojos que trazia, todas as partes que cabia a Davi, que tinha valor, como recompensa da vitória, trazia para mostrar e trazia para a sua sociedade, para o seu arraial. Davi, então, neste tempo, Samar era considerado um guerreiro médio, não era um bom guerreiro, mas ele estava ali para fazer a sua função. Quando Davi voltava com as conquistas, Davi nunca esquecia dos 7, os 7 que ficavam pelejando para cuidar das suas famílias. Davi repartia em partes iguais para os guerreiros que foram, mas também para os guerreiros que ficaram. Davi não fazia distinção. A Bíblia diz que Samar fazia parte dos que ficaram. Eu quero que você preste atenção para você entender o que Deus quer fazer nessa noite. Mas no capítulo 23, a Bíblia diz que Deus então resolve colocar a atitude de Samar para a história e coloca no coração de Davi, lá no finalzinho da vida dele, que era para ele contar a história desse homem que não aparecia, mas a função que ele exercia era de grande valia para Deus. A Bíblia diz que Davi não resolve falar de um homem que não fazia parte dos seus valentes. E Davi começa a história dizendo assim: ainda o homem chamado Samar. Quando ele escreve ainda, ele quer dizer: ainda eu me lembrei a tempo de um homem chamado Samar. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus nunca vai esquecer de você. E Davi continua escrevendo, ele era ainda. Esse homem defendeu a sua terra dos filisteus. Mas que terra é essa? Para que nós entendemos, os filisteus era aquele homem, aquele povo, aqueles guerreiros seminários, que quando Deus tira o povo de Israel do Egito, eles poderiam ter ido por um caminho curto, mas resolveram dar 40 anos por um caminho mais longo, porque no caminho curto, estes homens chamados filisteus estavam acampados nesse caminho.
massacrados. Eles não tinham piedade. E era nessa peleja então que Davi pelejava. E por ele não cumprir o chamado, quando Sansão é chamado para destruir todos os filisteus, e Sansão então resolve separar, deixar vivo o rei e também os animais, pela falta de obediência de Sansão, este povo, logo a seguir na história, a Bíblia diz que no ano de 1050 a.C., na batalha de Ebenezer, quando eles pelejam esta guerra, a Bíblia diz que eles pegam, eles vencem a batalha, e uma dessas guerras, e a arca da aliança de Deus é levada com eles. Só porque Sansão não resolveu por si só deixar ter piedade de alguém que Deus não tinha. Homens que desde os 12 anos de idade, esses filisteus são treinados para odiar o povo hebreu. Eles são treinados. É como os muçulmanos hoje odeiam os cristãos. É como o povo de Israel, parece que não é o mesmo povo. Mas a Bíblia diz, e vai contra esse povo, que Samar vai pelejar. É aqui que eu quero que você preste atenção. Mas Davi diz assim: Samar pelejou contra os filisteus por uma terra, um pedaço de terra. Mas que terra é essa? Essa terra era onde estava plantado as lentilhas. Aleluia! E o texto vai ser enfático e dizer que haviam homens que fugiram de lá. Quem eram os homens? Os 30 valentes de Davi. Mas fugiram porque se não eram corajosos? Eram. Mas naquele tempo, quando eles fugiram, um pedaço de terra plantado lentilha não tinha valor. Por que é que nós vamos lutar por alguma coisa que não tem valor? Por que é que nós vamos colocar pessoas, guerreiros eficientes e valiosos, a defender uma terra que não tem valor? Então, neste tempo, eles foram embora. E Samar, sabendo que a terra era dele, fica sozinho. É por isso que Davi então lembra de Samar, porque Samar luta por uma coisa que ele acreditava. Samar não desistiu. Quando todos pensavam que aquilo que ele estava defendendo não tinha valor, para Samar tinha todo valor. A Bíblia diz que o terreno era plantado lentilhas e lentilha não tinha valor. É por isso que eles estão pelejados. Na cultura judaica, a Bíblia diz que eles só plantavam lentilha naquele pedacinho de terra que não tinha valor de nada. Porque se perdesse, perdia pouca coisa. Mas aquele pedacinho de terra era de Samar. É por isso que Saul troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Porque ele acreditava que a sua primogenitura também não tinha valor. Vou trocar 6 por meia dúzia. Mas a Bíblia vai dizer que Samar fica no meio do seu campo, com a espada desembainhada na mão, esperando os filisteus. Quando todos os valentes de Davi o abandonaram, Samar resolve pelejar por algo que ele acreditava que tinha valor, sozinho. O que eu quero dizer com isso? Quando muitos olham para os seus filhos e dizem que não tem mais jeito, por mais que eles estejam nas drogas, na prostituição, no mundo do crime, todos dizem não tem mais jeito, não vale a pena você lutar por ele, só te dá desgosto, te dá tristeza para eles, porque eles não geraram, eles não pagaram um preço
na oração, eles não ficaram altas horas da madrugada cuidando deles. Quem está aqui fora é fácil dizer, abandona e larga, porque é melhor. Mas quem está dentro diz, não, ele tem valor para mim, ele tem valor na minha casa, ele é melhor aquilo que Deus me deu, eu defendo. Ei, eu vim aqui para te dizer nessa noite, lute por aquilo que Deus colocou na tua mão, que não é em vão. Deus vai te recompensar. Quem está de fora é fácil dizer. Quem está de fora é fácil dizer, para, desista. Desista dele. Não para de beber. Não para de fumar. Para que chorar tanto por ele? Para que chorar tanto? Quem está de fora é fácil. Mas foi o campo de lentilha que Deus colocou na tua vida. Defenda. Lute. E a Bíblia vai dizer que Samar estava no campo de lentilha. E quando os filisteus vinham contra eles para tomar o seu campo, a Bíblia diz que a espada comia e matava um, matava dois, e ele via o sangue correndo pelo seu terreno. E a Bíblia vai dizer que no final da guerra, todos os filisteus vieram a óbito na espada de Samar, não sendo guerreiro, não sendo lutador, mas ele acreditava. Então acredite naquilo que Deus colocou na tua mão e lute, não desista, porque a tua vitória é certa, no nome de Jesus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar minha esposa para louvar mais um hino. Eu quero convidar você para vir à frente. Você que sentiu que a palavra de Deus hoje falou contigo. Tinha algo que você precisava ouvir. Estava desanimada, achando que era para desistir, parada no meio da caminhada. Deus vai te dar vitória. Deus vai pelejar por você nesta guerra. Por mais que as tuas forças estejam pequenas, a Bíblia diz que quando eu estou fraco, aí sim que eu estou forte, porque o Senhor está comigo. O Senhor é quem peleja as suas batalhas. Entrega na mão dele nessa noite a guerra. A vitória é certa em nome de Jesus. É Ele, é somente Ele. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. É hoje, é a tua vitória. Vai chegar, mas tem que entregar para Ele. É Ele. Força isso. Entende o teu choro, te decifra no olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem um não ao teu dispor, tem um sim ao teu favor. Te atende no trabalho, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber que Ele é o meu Deus. Sobre a morte, a tua vida Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, Ele sara todas as feridas. Não importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a tua vida. A palavra de Deus é a que prevalece. Até a morte lhe obedece. Abraça o teu milagre com louvor. Não há caso impossível para o teu Senhor. Teu poder está além de toda medicina. Não importa se o teu recurso acabou, somente pela graça Ele te examina. Vai confundir os homens por amar você. Quem te viu e quem te vê, deixa Deus curar você. Oh, o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia!
na sua vida. Sinta ele aí nessa noite. A origem de uma dor, sabe o seu final também. Tem um não ao teu dispor, tem um sim ao teu favor. Te atende no teu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que ela não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber que Ele é o teu Deus. Sobre a morte, a tua vida, Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o teu Senhor. Ele trata, Ele sara todas as feridas. Não importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a tua vida. A palavra de Deus é a que prevalece. Até a morte lhe obedece. Abrace o teu milagre com louvor. Não há caso impossível para o teu Senhor. Seu poder está além da medicina. Não importa se o teu recurso acabou e nem o que eles dizem. É o Senhor que manda na tua vida. Deixa Ele esta noite curar a tua casa, curar a tua família, curar os teus filhos. Deixa Ele entrar na tua casa hoje. É hoje que Ele vai entrar na tua casa, querido. É hoje Ele vai curar o teu coração. Ele vai curar o teu coração. É o Senhor, deixa Ele. Deixa Deus te examinar. Ele entende o teu choro.